SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Amados, nós fazemos questão de compartilhar da palavra poderosa de Deus, eu faço questão nesta noite, é uma honra falar da palavra de Deus, é uma honra compartilhar dos princípios da palavra de Deus, porque da mesma forma que quando eu ouvi a palavra do Senhor, quando compartilharam comigo alguns anos atrás, eu fui tocado, eu fui ministrado profundamente ao ponto de deixar o velho homem, a velha criatura, os meus preceitos, as minhas vontades, os meus desejos e interpretar que os desejos do Senhor para a minha vida são muito maior e muito melhores. Algumas coisas da minha trajetória de vida, amados, fizeram com que eu tivesse muito medo, fizeram com que eu tivesse muitas coisas contrárias acontecessem e eu temesse muitas coisas contrárias. E ao passar do tempo, quando nós vamos caminhando com Jesus, caminhando com Deus, amados, acontecem coisas da nossa vida que nos fortalecem, porque os momentos de tribulação, de contendas, de discórdia, de opressão, os momentos difíceis da nossa vida, eles são necessários, porque nesses momentos difíceis é que nós entendemos realmente o Senhor e quem é o Senhor nas nossas vidas. Mas há uma diferença daqueles que estão na sua presença e aqueles que não estão. Caminhar, amados, com tantos processos difíceis na nossa trajetória sem Jesus, é caminhar para a morte, literalmente. Alguns falam, mas como assim? O peso, amado, a dor é tão intensa que nós vamos nos ferindo através dos tempos, gradativamente não percebemos. E esses ferimentos estão sangrando continuamente dentro de nós. Nós não expomos externamente, mas interiormente nós estamos sangrando, dia após dia, por não conhecer a Jesus, simplesmente por não decidirmos. Certa vez, eu tinha começado a receber a palavra, a ouvir a palavra, a caminhar com Jesus. Eu estava na rua, naquele ânimo, naquele desejo de ver pessoas que também conhecessem. Eu vi um homem que há muitos anos já estava caminhando na rua, todo enfaixado, tinha ferimentos graves nas pernas, eu não sei que tipo de enfermidade era aquela, mas tinha que se cobrir com faixas, pé cortado, mancava, cabelos e roupas rasgadas e sujas. Uma família que aparentemente era bem sucedida na cidade, a família desta pessoa, mas ele optou por viver daquela forma. E quem deseja viver desta forma, amados? Se alimentando de lixo, querendo andar daquele jeito, os ferimentos, cheirando mal, vivendo de uma forma dolorosa quando não era necessário, a sua família poderia ajudá-lo, tentou ajudá-lo, muitos tentaram ajudá-lo. Cheguei perto dele certa vez, ele falou, não vem aqui que falar de Deus ou da palavra que não tem nada, mas como se fosse um bicho, agressivo, rosnando. O próprio demônio, o próprio espírito maligno governando a vida de uma pessoa. E isso acontece, amados, em todo o tempo, inclusive em todas as cidades, amados. Nós precisamos discernir que pessoas decidiram viver desta forma, mas a nossa intenção, o nosso preceito é amá-las e orar por elas, porque elas estão aprisionadas a espíritos imundos que querem destruir a vida dela. Ele conseguiu destruir a vida, a trajetória de vida. Não há mais ânimo para trabalhar, não há mais ânimo para falar com pessoas, não há mais ânimo para fazer uma higiene pessoal, para tomar banho, para se alimentar, para nada. Perderam a motivação de viver, perderam a motivação de caminhar e conhecer a Jesus, andam de cabeça baixa, não se alimentam mais, se alimentam de lixo, andam de uma forma que é insuportável uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento ou de interpretação disso. Mas isso, amados, não é ele.
Foi uma decisão, sim, mas o inimigo das nossas almas, amados, que toma conta, que se apoderou da vida desses homens, amados, faz com que eles fiquem dessa forma até serem destruídos, mortos. E a intenção da igreja deve ser orar, jejuar, cuidar, falar do poder, orar por essas pessoas, alimentá-las, intenção de declarar o poder de Deus se manifestando na vida delas. Em Isaías, capítulo 32, versículo 8, fala assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Sabe, aqui está falando de um rei justo, de um rei de justiça, a justiça de Deus sendo estabelecida na vida dele. Mas quando nós lemos esse versículo e podemos interpretar o que é ser nobre neste mundo, o que é projetar coisas nobres, o que é projetar coisas nobres e na sua nobreza perseverar, ou coisas nobres e na sua nobreza perseverará. O que é perseverará na sua nobreza? O que é projetar coisas nobres? Amados, projetar coisas nobres é projetar coisas do reino, quando o mundo diz que nós devemos matar e afligir essas pessoas a qual eu acabei de falar. Quando o mundo diz que todos aqueles que são levados ao uso das drogas, do álcool e de tantas outras coisas devem ser rejeitados e oprimidos até a morte. Projetar coisas nobres é dizer: o reino é maior, o reino de Deus é maior, o reino de Deus é inabalável e pode transformar a vida dessas pessoas, como transformou a minha e a tua, como pode transformar a vida daqueles que ainda não temem e não conhecem o Senhor. Por isso é um convite, amados, para motivá-los que, quando você olha uma pessoa dessa na rua, poderia ser um parente seu. E nós, pelo pré-julgamento, falamos muito, eu ouço muito pessoas falando, aquele nóia, aqueles são nóias. Amados, não fale isso, amado. Eles não decidiram por isso, eles foram influenciados por isso, experimentaram e ficaram. O corpo, o organismo, a mente, depende disso nessa trajetória. Não pense que eles não se esforçam, eles se esforçam sim para sair. Todos nós, eu me esforcei para sair, mas não havia opção, não havia como sair, eu não conseguia por si próprio. Mas quando eu clamei ao Senhor, quando eu pedi ao Senhor, Senhor, me livra dessa vida, eu não aguento mais. Ele ouviu o meu clamor, entrou na minha vida, me amou primeiro e me tirou deste deserto, desta prisão. Amados, todos têm e podem ser transformados, têm a oportunidade e podem ser transformados. E quando a palavra de Deus diz que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, que eu e você sejamos como um nobre, não como um rei, eu não estou falando agora como um rei, mas que você seja nobre em princípios, que você seja nobre em amor, que você seja nobre em servir, que você possa sentar com esses homens, com essas mulheres que passam por esta determinada situação e possa ser bênção na vida deles. Possa ser um canal de bênção na vida deles, não mais como um delito e um dolo de declarar que eles são perdidos ou não têm mais esperança. A esperança, quem determina é o Senhor na tua vida. A fé, quem determina exercer a fé é você, amado. Portanto, tenha fé e tenha esperança e ore por essas pessoas. Acarrete na tua vida algo tremendo e poderoso para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam alcançadas pelo amor de Deus. E talvez você fale, mas se Deus ama, por que Ele deixa, Ele consente? Amados, eles estão aprisionados. Deus pode libertar? Pode. Talvez Deus deseje que você faça algo, que você seja mais intenso e que você promova coisas de nobre, porque o nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza perseverará. Que você seja nobre não como um rei, cheio da sua vestimenta, do seu palácio, do seu reinado, cheio de ouro, de prata. Não é sobre esta nobreza que eu estou falando. Eu estou falando de projetar coisas nobres. Por isso, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará.
Que você receba esta palavra e busque ao Senhor e ore por essas pessoas as quais estão nas ruas aprisionadas, esperando a morte chegar. Que você seja bênção na vida delas e não maldição. Que você seja livramento para elas e não aprisionamento. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.